Nós estamos iniciando a nossa aula e nesta aula nós vamos aprender a utilizar a função PROC-V, que é a função de procura vertical. Então vamos ver na prática como ela funciona. Aqui na nossa planilha de treinamento, no campo Empresa, observe que quando nós selecionamos um fornecedor, nos aparece aqui na célula D2 um número de referência, correspondente à localização do fornecedor na tabela de cadastro de fornecedores. Por exemplo, essa empresa aqui é a primeira empresa da tabela, ou do cadastro. Nós temos essa aqui que é a segunda empresa, automaticamente o número de referência aqui passa a ser 2, e assim por diante. Então nós vamos utilizar este número de referência para trazer o nome dessa empresa para esse campo aqui, o campo D3. Para isso nós vamos utilizar a função PROC-V. Então vamos lá, vamos selecionar aqui a célula D3 e vamos fazer o seguinte, vamos digitar o sinal de igual e vamos escrever PROC-V, abre parênteses, vamos selecionar a célula D2, onde se encontra a nossa referência, vamos digitar ponto e vírgula e depois vamos aqui na tabela de cadastro de fornecedores e vamos selecionar aqui a célula B7 até a célula H37. Observe que nós selecionamos toda a tabela de cadastro de fornecedores. Após isso, então, nós vamos digitar ponto e vírgula e na sequência nós voltamos à planilha de lançamentos, vamos tirar o nome dela aqui da nossa fórmula e vamos digitar o número 2, que representa o número da coluna. Depois eu vou explicar melhor para você. Vamos digitar ponto e vírgula e escrever a palavra falso. Vamos fechar o parênteses e dar Enter. Veja que já está funcionando a nossa fórmula PROC-V. Agora vamos entender como ela funciona. Vamos selecionar aqui a célula D3 e depois vamos visualizar aqui a barra de fórmulas. Veja que o D2 é onde se encontra o valor que eu quero procurar na primeira coluna da tabela de cadastro de fornecedores. No nosso exemplo aqui, o número 3. As células que nós selecionamos na pasta Cadastro de Fornecedores, de B7 a H37, representam nossa matriz ou tabela. O Excel irá procurar na primeira coluna desta tabela onde está localizado o conteúdo da célula D2, que no nosso caso é o número 3. Quando achar o número 3 na primeira coluna da tabela, o Excel então nos dará o resultado que estiver à direita deste número na segunda coluna da tabela, que no caso aqui é o nome do fornecedor. É isto que representa esse número 2 da fórmula. Este é o número da coluna que eu quero que o Excel me traga o resultado. No nosso exemplo, a empresa RTY Artefatos de Borracha Limitada. Na sequência da fórmula é digitado falso. Nós utilizamos este comando para o Excel informar caso não exista o argumento informado na primeira coluna da tabela. Por exemplo, se eu digitar aqui na célula D2 o número 31, veja que o Excel me dá a resposta de não disponível. Isto se dá porque na tabela Cadastro de Fornecedores nós temos referência apenas até o número 30. Não temos a referência número 31. Se não for usado o comando falso na fórmula do Excel, ele nos dará um valor errado ou aproximado. Por isso a importância de usarmos o comando falso quando utilizarmos a função PROC-V. Faça esse exercício na sua planilha de treinamento. Eu encontro você na próxima aula.